Bom, então vamos lá, né? Essa é uma aula importante, porque nessa aula é uma espécie de um resumo, tá? De uma ideia que cai muito, né, em qualquer questão, em qualquer prova que você vai fazer que envolva física, que é a questão da energia mecânica. Mais específico, o que a gente precisa entender é a chamada conservação da energia mecânica, que eu vou chamar de EM aqui, que vai ser, né, o que a gente vai utilizar para resolvermos as questões. Perfeito? Ok? Bom, como o próprio nome diz, eu não vou estar nessa aula pegando em específico a conservação da energia. Eu vou estar olhando a conservação da energia mecânica. E essa energia mecânica você tem que associar ela a uma energia associada ao quê? A uma energia associada aos movimentos. Na verdade, repara que está entre aspas. Perfeito? Movimentos e posição, já para deixar mais completo. E posição dos corpos, por assim dizer. Eu gosto de pensar nela dessa forma porque aí fica mais fácil de você entender o conceito. Perfeito? Bom, por quê? Na energia mecânica, o que interessa para a gente e o que você tem que saber para resolver uns 90% ou mais desse tipo de exercícios são, até mais, estaria 98%. Você precisa saber sobre a chamada energia cinética. Energia cinética. Você tem que saber sobre a chamada energia potencial gravitacional. Ok? E você tem que saber sobre a última, que é a energia potencial elástica. Sabendo bem essas três energias, você já consegue resolver praticamente todos os exercícios aí que vão envolver a energia mecânica, melhor dizendo, a conservação da energia mecânica. Então nessa aula eu não vou aprofundar, né, não vou esgotar o assunto, mas eu vou te dar uma bela explicação sobre cada uma delas. A energia cinética você tem que associar. Ou seja, para você responder, esse corpo tem energia cinética, esse problema tem energia cinética, você vai procurar sempre velocidade. Ok? Ou seja, você vai olhar sem querer aprofundar demais, sem querer entrar em discussão filosófica, você vai olhar e vai ver se a questão vai te dar uma certa velocidade. Se o cara falar que o corpo tem uma certa velocidade, ele tem energia cinética, ok? Mas e o referencial, cara? Em exercício não preocupa com isso, não. Então, se você olhar aqui, por exemplo, te deu um carrinho, te falou que esse carrinho está com uma certa velocidade V, e essa velocidade V vale, sei lá, 20 metros por segundo, primeira coisa que vai vir na sua cabeça, esse cara tem velocidade? Ok, então ele tem energia cinética. Perfeito? Agora vamos para a energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, você vai olhar e vai verificar se o cara tem ou o cara está a uma certa altura. Por isso que eu estou falando relacionados a movimentos e posições. Repara que a energia potencial gravitacional está relacionada a uma posição, que é uma altura. Sem entrar em discussão filosófica de referencial também, na nossa, em 99,9% dos casos, se você não é muito doido, onde é que você vai considerar a altura igual a zero? A altura igual a zero, a gente considera normalmente no
Solo. Perfeito? No chão, por assim dizer. Então, se eu tiver um objeto qualquer, sei lá, desenhar essa bolinha aqui, porque física gosta de bolinha. Desenhei essa bolinha aqui. Se o enunciado ou a questão falar qualquer coisa, me falar que essa altura aqui, né, que essa bolinha está a uma certa altura H, perfeito? Ela possui a chamada altura, esse cara vai ter energia potencial gravitacional. Primeira coisa que você tem que aprender sobre isso. Energia potencial elástica. Para a gente verificar se um corpo tem energia potencial elástica, deixa eu só ver as cores que eu estou usando, vermelho para ficar tudo bonitinho. Então, para a gente verificar se esse cara tem energia potencial elástica, o que você vai procurar? Você vai procurar se o cara está associado a uma certa mola ou elástico. Mais do que isso, essa mola ou elástico, né, eles têm que estar deformados. Ou seja, aqui eu preciso fazer uma certa exposição para você. Imagina um sistema na física que a gente usa muito, que a gente tem aqui uma mola, sistema massa-mola que a gente chama, presa a um corpo qualquer, por exemplo, esse quadradinho aqui. Eu estou só identificando por enquanto, ok? Essa mola aqui, vamos supor que ela está no seu estado fundamental. Perfeito? Ou seja, fundamental. Ou seja, ela não está esticada, ela não está comprimida, ela está na sua posição normal. Agora, vamos supor que depois, né, eu venho aqui, exerça uma certa força nesse bloco, e aí eu comprima essa mola aqui. É a mesma mola, o mesmo desenho, tudo bem? É comum a gente pegar isso daqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Chamar aqui de posição 0, perfeito? E chamar aqui de posição menos x. Por quê? De onde vem isso? Porque a gente imagina que isso aqui é um plano cartesiano x. À esquerda do zero negativo, aliás, só coloquei mais. Posição, né, um eixo cartesiano x. À esquerda do zero negativo, à direita do zero positivo. Tudo bem? Então, só por isso que é comum a gente colocar aqui o menos x. Agora, repara que aqui a mola ela está comprimida. Perfeito? Se a mola está comprimida, aqui eu posso falar. Aqui, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar que... Deixa eu usar um pincel roxo. Aqui eu posso falar que a minha energia potencial elástica é diferente de zero. Aqui a minha energia potencial elástica vai ser igual a zero. Tudo bem? Bom, já que eu já coloquei aqui os valores, é bom a gente colocar aqui as siglas. Energia cinética, normalmente, a gente chama de EC, energia cinética. A energia potencial gravitacional, a gente chama de EPG, tudo bem? Energia potencial gravitacional. E aqui eu já coloquei da energia elástica no próprio exemplo, né? Mas colocando aqui no título, PE, energia potencial elástica. Agora toma cuidado para não confundir com energia potencial elétrica, que normalmente às vezes a gente chama de EPE também. Só que aqui nós estamos falando da energia mecânica, né? Nós estamos falando de coisas relacionadas a movimento e posição, e no estudo da elétrica não entra aqui no caso. Então repara, para que serve esse primeiro momento? Esse primeiro momento serve para você identificar as energias. Quantas que a gente precisa? 3. Quais são? Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Como que eu identifico? Energia cinética, eu olho para o cara e pergunto, cara, você tem velocidade? Você está andando? Tá, beleza, você tem energia cinética. Energia potencial gravitacional, eu olho para o cara e pergunto, cara, você tem alguma altura em relação ao solo? Tem, beleza, você tem energia potencial gravitacional. Energia potencial elástica, como que eu olho, como que eu identifico? Eu olho para ele, existe mola, existe elástico, alguma coisa que sofre compressão ou algo do gênero? Tem, beleza. Tá comprimido? Tá, então ok, energia potencial elástica no sistema. É assim
que funciona, perfeito? Para adiantar o meu raciocínio aqui, é claro que cada uma dessas energias tem uma fórmula associada a ela, uma fórmula física, e você tem que saber ela de cor, sinto muito. A energia cinética é mv² sobre 2, perfeito? E fazendo a legenda, o que é V? V você está cansado de saber que é velocidade. E velocidade na física tem uma unidade no sistema internacional que é o metro por segundo. Falar de energia cinética, você tem que colocar a velocidade do cara em metro por segundo. Não preciso falar que você precisa transformar em vários exercícios. M é a massa do corpo, ok? Massa no sistema internacional, quilogramas. Então, se o cara te deu o peso do... aliás, o peso não, desculpa. Te deu a massa do corpo em gramas, você tem que passar para quilogramas, ok? Então, são só essas duas unidades. E é óbvio, aqui a gente está estudando energia cinética, perfeito? Ela vai ser dada em... a energia cinética, ela vai ser dada em Joule. Na verdade, qualquer energia na física, energia elástica, energia potencial gravitacional, energia elétrica, energia, seja a energia que for, a unidade do sistema internacional vai ser o Joule. Perfeito? Bom, passando aqui para o lado, nós olhamos para a energia potencial gravitacional. Tem que saber a fórmula? Tem. EPG... energia potencial gravitacional é a famosa fórmula Maria gosta de homem, MGH. Perfeito? Ou mulher gosta de homem, ou enfim, sei lá. Ou nem toda mulher gosta de homem, mas enfim, você entendeu aí. É o MGH, Maria gosta de homem. O que é o H? O H vai ser exatamente a nossa altura. E a altura... na física é dada em metro. Qualquer unidade relacionada ao comprimento de qualquer coisa no sistema internacional tem que ser em metro. O G é o quê? O G você está cansado de saber que é a tal da gravidade. Gravidade. A gravidade no planeta Terra ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que se você está querendo calcular a energia potencial gravitacional de um objeto na Lua, você não vai poder usar o 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, isso é uma constante. Ah, eu gosto de usar o 9,78 metros por segundo ao quadrado. Bom, beleza, cada um tem a sua opção. Eu não te aconselho a usar o 10. Bom, e M é o quê? M, a gente já até falou dele, é a massa. Essa massa sempre dada em quilogramas na física. E o EPG? EPG é energia potencial gravitacional, que eu não preciso falar que a unidade da energia potencial gravitacional vai ser o Joule, assim como qualquer unidade de energia no sistema internacional dentro da física. Tudo bem? E agora a nossa última formulazinha, que vai ser a energia potencial elástica. Parece muito com a forma da fórmula da energia cinética. Ela vai ser o kx ao quadrado sobre 2. Parece com mv ao quadrado sobre 2, né? Mas é um pouquinho diferente. Bom, o que é o x? O x é a própria deformação da mola. Ok? Por isso que eu falei que não basta ter a mola, tem que ter a mola e ela tem que sofrer uma certa deformação, perfeito? Deformação, né, que é a quantidade que ela foi deformada, nada mais é do que um comprimento, tanto que você comprimiu ela, tudo bem? E no sistema internacional, unidades associadas ao comprimento é sempre o metro. O K, o que é o K? O K é a constante elástica. Ok? Repara que eu coloquei da mola aqui, mas se tiver um elástico, funciona da mesma forma, tá? Um elástico, né? Deformação. Vou até apagar esse da mola aqui, porque aí não ficou parecendo que é só na mola, né?
mas aí sofre a deformação. Como o exemplo eu dei da mola, é por isso que eu escrevi, tá? Mas essa deformação M. E a constante elástica, ok? Como o próprio nome diz, fica fácil a gente perceber aqui que, na verdade, ela é uma constante. Ela depende, vamos pegar o caso da mola mesmo, depende da mola que você está trabalhando. Existem molas que são bem, né, são bem moles, né, fáceis de esticar, de comprimir. Existem molas que são bem duras, né, um amortecedor de um carro, por exemplo, já é uma mola com uma constante elástica bastante alta, né? E a unidade da constante elástica, a gente tira dessa fórmula aqui, né, que é a força elástica na mola, F é igual a Kx, e aí você percebe que o K tem uma unidade que é o Newton dividido por metro. Não se preocupe com isso, né, até mesmo porque você já estudou a força elástica antes dessa aula, mas cada uma das energias eu vou explicar ela separado, perfeito? Bom, e aí sobra só para a gente o EPE, energia potencial elástica, ok? Então vamos lá, energia potencial elástica, que é claro, adivinha qual que é a unidade dela? A unidade da energia potencial elástica vai ser o Joule, assim como qualquer outra energia. Observe que essa aula foi só para você conhecer, né, essas energias aqui associadas à mecânica, e para que essa energia mecânica se transforme em um conceito um pouco mais amplo, que é a conservação da energia mecânica, que eu vou discutir ela em uma próxima aula, tá? Perfeito? Mas repara, o que eu tenho que fazer com você e como que você tem que estudar esse assunto. Entender o que é energia mecânica, entender esses 3 tipos de energia, vai ter uma aula para cada um. Vou explicar uma aula só sobre energia cinética, uma aula só sobre energia potencial gravitacional e uma aula só para energia potencial elástica. Perfeito? Mas aqui nós estamos trabalhando com a conservação da energia mecânica, então você precisa mesclar todos esses exercícios, todos esses tipos de energia em um exercício só. Beleza? Então essa aula aqui foi uma aula um pouquinho mais rápida, tá? Eu precisava que você, né, tivesse esse conhecimento e nas próximas aulas a gente vai aprofundar esse conceito. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro. A intenção aqui é fazer bem passo a passo, né, para que você possa assistir várias vezes, enfim, para que não reste dúvidas, ok? Beleza? Então eu te vejo na continuação dessa aula.